Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E sempre a pergunta que aparece aqui é se eu teria fundos imobiliários mais baratos e que pagam mais do que o MXRF11. Porque o MXRF11 ele é um dos fundos imobiliários mais famosos. Primeiro, porque ele foi um dos primeiros fundos de base 10, a maioria era R$ 100, então meio que ele democratizou, né? Tanto que ele mantém esse patamar de R$ 9, R$ 10, R$ 11 foi o máximo que ele chegou, e ele tem um grande número de cotistas. Só mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem 1.303.943, ou seja, tem uma das maiores bases de cotistas, né? Embora não seja o maior fundo de papel, né? Ou seja, tem fundo de papel e tem um patrimônio muito maior do que ele. O MXRF11 tem só 4 bilhões em patrimônio, tem fundos bem maiores. Então, sempre vocês ficam atrás aqui de fundos imobiliários mais baratos e que estão pagando mais do que o MXRF11. Lembrando que ele está somente com 1% de desconto, né? Ou seja, em breve ele já vai ficar caro, ou seja, não vai valer mais a pena, certo? E o que acontece com vocês também aconteceu comigo. Um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei quando eu comecei a investir em fundos imobiliários foi justamente o MXRF11. Como todo mundo tem, eu também tenho o MXRF11. Só que quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu já conhecia um pouquinho do mercado de fundos imobiliários. Por quê? Eu fui dar uma lida, uma estudada antes de entrar. E eu já percebi logo desde o início que o MXRF11 era caro. Então eu comprei uma única cota do MXRF11 que eu mantenho ela até hoje, certo? Então eu não tenho posições grandes no MXRF11. A única coisa que eu tenho é uma única cota do MXRF11 para acompanhar o que acontece com o MXRF11. Porque o que acontece com o MXRF11 diz muito do que vai acontecer com o restante do mercado de fundos imobiliários. Então, por isso que eu mantenho ele. Porque eu enxergo que existem coisas muito mais baratas do que o MXRF11 e que não são muito susceptíveis a uma grande crise. Porque o MXRF11 tem uma grande base, principalmente de investidores iniciantes, e quando o mercado imobiliário entrar em crise, certamente essa galera vai vender em piso, ou seja, vai ficar um cenário bem complicado para o MXRF11, porque ele tem uma grande quantidade de investidores que estão começando a investir, ou seja, significa que ele é muito volátil e muito arriscado. Além disso, a cotação dele é muito barata, então as pessoas não têm muito medo de vender. Já os fundos de base 100, a volatilidade dele é menor, porque quando um fundo ele custa R$ 100, 150 e até mesmo 200, os investidores têm mais receio de vender e tomar um prejuízo maior, certo? Então, vamos lá para o primeiro fundo imobiliário é o CPTS11. CPTS11 está mais barato do que o MXRF11, tanto na cotação, está R$ 7,37, quanto no desconto. CPTS está com desconto de 17%. Dividendo de 12,59, bem superior ao MXRF11, que é de 12,15. Tem 6,98 milhões e subiu 1,79. O CPTS ele é um fundo de papel, ele tem uma gestão ativa. O que é que significa gestão ativa? Que os ativos não ficam parados na carteira. Ele está sempre comprando e vendendo. Logo, como ele está sempre comprando e vendendo, ele tem uma volatilidade muito alta, diferente do MXRF11, que ele tem uma maior previsibilidade na movimentação da carteira, ou seja, não tem uma gestão tão aperreada para comprar e para vender. Por que, que o CPTS11, que já chegou a pagar 14%, 15% de dividendo, por que, que ele está pagando 12,59%? Simplesmente porque na pandemia
Ao invés do CPTS se alavancar via inflação, ele levou em consideração que a Selic estava muito baixa, na casa de 3%, porque o governo queria estimular a economia, porque estava todo mundo dentro de casa. Então, ele se endividou via Selic. Depois, com a flexibilização, a Selic foi de 3, subiu para 13,75 e derrubou o rendimento do CPTS. Então, o CPTS ele vem pagando até bem, 12,59, mas ele vai pagar ainda melhor quando a Selic cair, certo? Então, ele já está pagando legal e ele vai pagar mais ainda quando a Selic entrar numa rota de queda. Final de 2025 e início de 2026. Próximo fundo imobiliário, Mana 11. Mana 11 é um fundo pequeno, é um famoso hedge fund, ou seja, ele é uma espécie de carteira. Ele tem cotas de fundos imobiliários, ele tem CRI, ele tem ações, ou seja, como se você estivesse investindo em uma grande carteira. Ele faz parte de um grupo de fundos imobiliários chamado de hedge fund, ou seja, ele pode investir em todos os ativos relacionados ao setor imobiliário. Sua cotação R$ 8,69, dividendo de 14,47, tendo a possibilidade de pagar mais, principalmente se a Selic cair. Por quê? Se a Selic cair, Selic para baixo, renda variável para cima. Selic para cima, renda variável para baixo. Está com 7% de desconto, liquidez de 1,41 milhões e vem caindo 0,12%, porque nós tivemos uma pequena subida da Selic de 14,75 para 15. E nós sabemos que Selic subiu, o que acontece com a renda variável? Ela cai. E como o Mana 11 ele é muito exposto completamente aos ativos de renda variável, ele sofreu essa pequena queda. Próximo fundo, VGHF, também outro hedge fund, cotação R$ 7,65, dividendo de 13,93. Lembrando que quando a Selic começar a cair, esses dividendos de 12, esse dividendo de 13, esse dividendo de 14 vão ficar muito atrativos, porque nós temos previsão de Selic para o próximo ano na casa de 12,5%, ou seja, no mínimo ela vai cair aí no mínimo 2 ou 3 pontos para o próximo ano. Desconto de 10%, liquidez de 2,49 milhões e uma leve queda de 0,77. Por quê? Porque a Selic foi de 14,75 para 15, ou seja, Selic para cima, renda variável para baixo. O próximo é o VGIR11. Esse daqui, Selic para cima, ele sobe também, embora ele seja de renda variável. Por quê? Porque toda a sua carteira é indexada ao CDI. Se a Selic está 14,75, ela foi para 15, o VGIR faz parte da renda variável, mas ao invés de cair, ele sobe, porque todos os seus ativos são indexados à Selic. Cotação 9,49, dividendo 13,79, vai se manter com a perspectiva de subir, porque até o final do ano estamos com previsão da Selic na casa de 15%, 3% de desconto, liquidez de 5,13 milhões e subiu aí 10,14%, certo? Se nós olharmos, ele é um fundo que se beneficiou tanto, né? Porque nos últimos anos a Selic na casa do 2 dígitos foi tão comum que o VGIR11 ele subiu quase 100% nos últimos 5 anos. Ou seja, quando nós pegamos aqui o gráfico e fazemos os últimos 5 anos, ele parece um meteoro, parece um foguete subindo a montanha, né? Então, os investidores estão com expectativa que a Selic ela venha cair, né, para dar uma oportunidade de compra para estar entrando e aumentando a posição, certo? Então, aí para você
4 fundos imobiliários que pagam muito mais do que o MXRF11 e não são tão voláteis como o MXRF11. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo.